24 de setembro, Café com Deus Pai. O chamado de Deus. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas, capítulo 1, versículos 2 e 3. Esse versículo que nós acabamos de ler fala sobre o chamado de Jonas. Deus chamou Jonas e disse para ele aquilo que nós lemos aqui: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era uma cidade de uma nação chamada Assíria, e a Assíria era um país que guerreava contra o povo de Israel. Então, a Assíria era inimiga de Israel. Jonas era israelita. E de repente Deus chama Jonas e fala para ele assim: vá depressa à grande cidade de Nínive. Imagine o que foi que Jonas sentiu quando Deus deu esse chamado para ele. Deus disse para ele: vá para a grande cidade de Nínive. Agora, vendo mais uma vez aqui na tela, veja que o que foi que Deus disse para ele: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Deus, além de mandar Jonas pregar para Nínive, que era uma cidade da Assíria, que era um país inimigo do povo israelita, Deus ainda disse para ele: vá depressa. Seria o mesmo que Deus dizer a mim e a você para sair correndo para pregar para uma pessoa que nos fez o mal. A história mostra que a Assíria já havia destruído muitas vezes o povo de Israel por meio de guerras. Mas Deus mandou Jonas pregar para Nínive, que ficava na Assíria. E Deus disse assim: porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus estava a ponto de dar o castigo para Nínive. Então, antes de dar o castigo, Deus queria dar uma chance para que eles se arrependessem das suas maldades. Deus, ele não é como nós. Deus, ele tem amor. E Deus muitas vezes vai dar um chamado para mim, para você, de pregar para aquele que muitas vezes já nos fez o mal. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é na sua conversão e na reconciliação. Então, por isso, a Bíblia fala que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Tarsis era uma cidade que ficava do outro lado. Nínive ficava para um lado e Tarsis ficava para outro lado. E a Bíblia fala que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Vamos ler agora a mensagem de hoje. Jonas foi um profeta chamado por Deus para uma importante missão, mas que tentou fugir de seu propósito naquele momento. Sua função era a de pregar em Nínive, alertando sobre as consequências dos maus atos das pessoas que lá viviam, buscando levá-los ao arrependimento e à mudança. Isso por si só era um ato de amor da parte de Deus para com aquele povo e mostra que o Pai sempre nos dá uma chance de recomeçar. Então Deus, ele
quando nós erramos. Assim como ele quis alertar Nínive, ele também quer alertar todo aquele que anda por um caminho mau. O prazer de Deus é amar. E o amor de Deus se revela em que ele sempre põe alguém para nos alertar, para que nós venhamos a nos arrepender e recomeçar. No entanto, movido por uma visão distorcida, Jonas escolheu fugir desse propósito. Muitas pessoas hoje também evitam seu chamado, pois não compreendem plenamente o amor de Deus. No caso de Jonas, ele não entendia por que Deus queria usá-lo para pregar para os ninivitas, que eram da Assíria, sendo que a Assíria tinha feito mal para o povo de Israel. Continuando aqui na leitura, Jonas, sem entender ou concordar totalmente com sua missão, foi surpreendentemente guiado por Deus ao seu destino, mesmo após tentar escapar. Quando você lê o livro de Jonas, a Bíblia conta que ele entrou no navio para ir para Tarsis, que ficava do outro lado. Mas quando ele entrou nesse navio para Tarsis, a Bíblia conta que ele se escondeu no porão do navio e começou a dormir. E conta que, de repente, começou a bater sobre o barco uma tempestade. E ninguém conseguia entender por que aquela tempestade estava batendo naquele barco e todos ficaram desesperados, começaram a esvaziar aquele navio. Então chamaram todos para que orassem aos seus deuses para que aquela tempestade parasse. Aí, uma das pessoas do navio encontrou Jonas no porão, despertou ele e disse: "Por que você está dormindo? O navio está para naufragar." Então Jonas entendeu que era Deus e ele disse: "O motivo dessa tempestade sou eu. Eu estou nesse navio para fugir de uma missão. Me joguem ao mar." Então aqueles homens atiraram Jonas ao mar e a Bíblia conta que uma grande baleia engoliu Jonas e no terceiro dia levou ele novamente para a praia onde ele estava. E aí ele se arrependeu. Quando ele estava no ventre do peixe, a Bíblia conta que ele se arrependeu e que ele fez uma oração, pedindo para que Deus desse a ele uma chance. E ele foi deixado na praia, então ele foi para Nínive. Então, ele, depois de se arrepender, ele foi para Nínive para pregar. Continuando aqui na leitura. Quando Deus nos chama, mesmo sem a compreensão completa, precisamos ir adiante, porque nem sempre entendemos o propósito inicialmente. No caso aqui, Jonas não entendia por que Deus quer que eu pregue para os ninivitas, se eles são da Síria, que já veio contra o nosso povo. Deus, ele opera o sobrenatural. Continuando aqui na leitura, Deus opera o sobrenatural, proporcionando todos os meios para nos conduzir à sua missão. Veja que Deus operou o sobrenatural. Deus fez com que uma grande baleia engolisse Jonas e levasse ele de volta para a praia onde ele estava, proporcionando os meios para que ele fosse para Nínive. E Deus faz isso. Quando ele dá uma missão para mim e para você, ele coloca os recursos para que nós possamos fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Não fuja daquilo que o Pai chamou você para fazer por se achar incapaz, pois é Ele quem o capacita. É necessário simplesmente confiar. Quando Deus me chamou para a sua obra, para ser sincero com você,
eu não me enxergava capaz, mas acreditava que ele me capacitaria no processo, e tem sido dessa forma até hoje. Então, aqui nesse parágrafo, o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, está compartilhando que, quando ele foi chamado para ser pastor, ele não se via capaz, mas Deus colocou ele em um processo que foi transformando ele, e ele conta aqui para nós. Tem sido dessa forma até hoje. Nós nunca vamos ser totalmente capazes de cumprir toda a missão que Deus tem para nós. É Deus que vai, todos os dias, trazendo o sobrenatural, dando condições, recursos, inteligência, meios que nós não temos muitas vezes para realizar o que Ele quer que nós façamos. É Ele que nos capacita todo dia para cumprir o chamado dele. Aqui no último parágrafo, você tem resistido ao chamado de Deus? Lembre-se de que nossas desculpas não nos levam a lugar algum, mas a confiança é o caminho para cumprir o propósito. Coloque-se à disposição do Pai, mesmo sem entender, e permita que Ele faça grandes coisas por meio de sua vida. Então aqui ele faz uma pergunta para mim, para você. Você tem resistido ao chamado de Deus? Porque às vezes nós dizemos: eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei como evangelizar, eu não sei o que dizer. Moisés disse isso para Deus. Deus chamou Moisés e Moisés deu uma desculpa. Vamos ver esse texto. Veja aqui o texto de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E Êxodo, no capítulo 4, fala aqui no versículo 10. Veja o que está escrito aqui. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel. Veja aqui o versículo 10, o que Moisés respondeu para Deus. Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começa a falar, eu sempre me atrapalho. Essa foi a desculpa que Moisés deu para Deus. Agora veja o versículo 11. Porém, o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Versículo 12. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar, e lhe direi o que deve dizer. Então Deus deu para Moisés a resposta, dizendo: sou eu que faço que uma pessoa fique surda, que ela fique muda, que ela fique cega, que ela tenha visão. Então agora vá. Mas Moisés foi teimoso. Veja o versículo 13. Aí Moisés pediu: Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Se você ler aqui o versículo 14, o 15 e o 16, você vai ver que Deus ficou irritado com Moisés. E Deus disse para ele que Arão, que era o irmão dele, sabia falar bem. E Deus disse para ele o seguinte, veja aqui o versículo 15: Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem falar. O que vocês devem fazer. 16. Arão falará ao povo em seu lugar.
Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Então Deus não aceitou a desculpa de Moisés. Ele disse: Eu não sei falar, e ele insistiu com Deus. Então Deus preparou Arão e disse: Você vai falar tudo o que eu mandar, você falar para o Arão. O Arão fala para o povo e você fala para ele o que ele deve dizer, aquilo que eu mandar você dizer. Deus não tirou a missão de Moisés. Ele resistiu, mas Deus o colocou novamente na missão. E Deus fez a mesma coisa com Jonas. Quando ele fugiu para Tarsis, Deus fez uma tempestade bater naquele barco para que ele fosse lançado ao mar. Deus preparou a grande baleia para carregá-lo de volta para o ponto de partida, para que ele fosse lá para Nínive para cumprir a missão. Voltando aqui para a tela do Café com Deus Pai, lendo mais uma vez esse parágrafo aqui no topo da tela. Você tem resistido ao chamado de Deus? Lembre-se de que nossas desculpas não nos levam a lugar algum, mas a confiança é o caminho para cumprir o propósito. Confie em Deus. Confiando é que você encontra o caminho para cumprir o propósito. Coloque-se à disposição do Pai, mesmo sem entender, e permita que Ele faça grandes coisas por meio de sua vida. Se você ler a história de Moisés, ele levou o povo pelo deserto por 40 anos. E lá no deserto, onde existem temperaturas altas durante o dia, Deus fez que uma nuvem os protegesse do calor durante todos os 40 anos. Durante a noite é muito frio e escuro. Deus fazia uma coluna de fogo aparecer, que trazia calor e luz. No meio do deserto não tem água. Deus fazia com que a água saísse da rocha para que eles pudessem matar a sede. No meio do deserto não tem como plantar, não tem como comer. Deus fez que chovesse o maná do céu. Era um pão branco que tinha gosto de pão de mel. E Deus deu carne para eles, deu codornizes para eles, sendo que no deserto não tem como você cuidar de nenhum animal, de fazer nenhuma criação. Deus trouxe todos os recursos necessários e durante os 40 anos, a Bíblia conta que a roupa que eles usaram não envelheceu e nem as sandálias que eles usavam apodreceu. Deus cuidou de tudo e, além disso, Deus falava com Moisés e dava orientação para o povo em tudo o que eles precisavam. Então Deus trouxe tudo o que eles precisavam para que fossem para outra terra, porque essa era a missão de Moisés. Ele vai trazer o recurso para que você possa fazer o que ele quer que você faça. E como nós lemos, Moisés disse: Eu não sei falar. Deus disse: Então você fala para o Arão. E o Arão fala com o povo. Não existem desculpas. Jonas tinha a questão da sua nação, a mágoa contra os ninivitas, que eram assírios. Mas Deus disse: Vá e pregue. E a Bíblia conta que os ninivitas se arrependeram, vestiram pano de saco e ficaram em jejum. E Deus os perdoou. E a Bíblia conta que Moisés conseguiu levar o povo até a entrada da terra prometida. Ele cumpriu a missão dele também. É Deus que ajuda a cada um a cumprir o propósito. Ele põe o recurso, ele põe a condição, ele coloca as pessoas para nos ajudar, ele faz tudo o que é necessário quando você, quando eu
quando nós nos colocamos na posição que Ele quer, quando nós colocamos a nossa disposição para Ele. Então a frase de hoje é: precisamos olhar as possibilidades contidas em nosso propósito, mais do que olhar para as oposições. Lendo mais uma vez, precisamos olhar as possibilidades contidas em nosso propósito mais do que olhar para as oposições. Não olhe para as circunstâncias, para as dificuldades. Olhe para o propósito. Deus chama e Ele coloca os recursos, os meios e nos ajuda a cumpri-lo, porque é Ele que colocou o propósito. Apenas se disponha e tenha confiança, e Ele fará o que for necessário para que o propósito se cumpra. Disposição e confiança é o que Ele quer de mim, é o que Ele quer de você. Disposição e confiança. Hoje é o dia 267 de 365. Faltam agora menos de 100 dias para terminar o ano. E fica aqui a pergunta: ao longo desse tempo em que você tem meditado no Café com Deus Pai, você tem visto um crescimento espiritual? Como você estava no começo desse ano? Como você foi melhorando ao longo desse ano? Que você possa pensar um pouco e ficar alegre com o avanço espiritual que Deus nos dá quando começamos a meditar na palavra dele diariamente. Veja que quando você faz isso, Deus muda a sua vida. Sempre para mais e para melhor, porque Deus é bom e Ele sempre honra os que leem a palavra dele. Hoje a leitura bíblica é Hebreus capítulo 6 e a palavra-chave de hoje é chamado. O chamado envolve disposição e confiança. Vamos agora para a leitura bíblica. Vamos ler Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Antes de ler Hebreus capítulo 6, vamos fazer uma explicação bem rápida do que é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é uma carta que foi escrita por um autor desconhecido. As pessoas que estudam dizem que talvez quem escreveu Hebreus foi Paulo. Outros dizem que foi Lucas, porque Lucas, apesar de ser grego, ele viajou durante muito tempo com Paulo, e Paulo era hebreu e conhecia todas as tradições do povo hebreu. Então eles dizem que provavelmente Paulo explicou tudo para Lucas. Então Lucas teve a capacidade de entender bem o povo hebreu e teve a condição de escrever a carta para os hebreus. E outras pessoas dizem que foi um sacerdote de nome desconhecido, mas que era um sacerdote, por isso tinha muito conhecimento a respeito dos ritos dos hebreus, e por isso ele teve a capacidade de escrever o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, como o próprio nome fala, é uma carta que foi escrita para os hebreus para revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que eles deveriam acreditar que Jesus deve ser honrado e que Jesus é aquele grande sacerdote. O que é um sacerdote? É aquele que vai na frente do povo para apresentá-lo a Deus. Então, o livro de Hebreus é uma carta para dizer aos hebreus o seguinte: acreditem em Jesus, porque Jesus, ele veio do céu. Ele é o Filho de Deus e ele morreu na cruz e derramou o sangue dele por nós. Então, ele é o grande sacerdote nosso. Ele é aquele que vai à nossa frente e nos apresenta para Deus com o sacrifício do próprio corpo dele. Porque o povo hebreu acreditava em anjos.
Então, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Hebreus, ele fala que não adorem anjos, porque os anjos, eles são ministros de Deus, mas eles não são como Jesus, que é o próprio Filho de Deus. No capítulo 3 e no capítulo 4, está escrito que Jesus é maior do que Moisés, porque o povo hebreu tem muito respeito por Moisés, porque Moisés foi aquele homem que nós lemos hoje, que foi chamado por Deus para conduzir o povo hebreu da escravidão do Egito para a terra prometida, e ele governou, liderou, foi à frente do povo por 40 anos no deserto. Então o povo hebreu tem muito respeito por Moisés. Então nos capítulos 3 e 4, o livro de Hebreus faz toda uma explicação, mostrando que Jesus é que é o verdadeiro sacerdote. No capítulo 5, o livro de Hebreus explica que o grande sacerdote, qualquer sacerdote, ele tem que fazer sacrifício por ele próprio, porque ele próprio tem os seus pecados. Então todo sacerdote tem uma limitação humana, mas Jesus, sendo o nosso sacerdote, ele não tem pecados. Então ele é o perfeito sacerdote. Se você não acompanhou essas leituras, nós lemos Hebreus capítulo 1 na mensagem do dia 16 de setembro. Hebreus capítulo 2 foi lido na mensagem do dia 17 de setembro. Hebreus capítulo 3 foi lido na mensagem do dia 18 de setembro. E nós lemos no dia 22 de setembro o capítulo 4. Ontem, dia 23, nós lemos o capítulo 5 e hoje, dia 24, vamos ler o capítulo 6. Então vamos ler agora o capítulo 6. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. No final do capítulo 5, o escritor de Hebreus diz o seguinte: não sejam como crianças que ficam bebendo leite em relação a entender que Jesus é que é o nosso grande sacerdote. Vocês precisam ser como adultos. Vocês precisam entender isso. Então aqui no capítulo 6 ele começa dizendo assim, esse assim, ele está dando continuidade à parte final do capítulo 5, que ele fala que eles não deveriam ser crianças que ficam bebendo leite, mas deveriam buscar o alimento sólido, como adultos. Então ele fala que assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Ou seja, não é mais tempo de vermos as primeiras mensagens, o básico a respeito de Jesus. Todos vocês já sabem, vocês viram que Jesus veio aqui na terra, ele curou os cegos, ressuscitou mortos, levantou os paralíticos, e vocês sabem que nós estávamos esperando por esse Cristo. A palavra Cristo significa ungido, significa aquele que estava sendo esperado. Então ele estava dizendo aqui, vamos deixar para trás aquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos que o ungido, o Cristo, o Salvador, o Messias, que estava prometido, quando ele viesse, ele realizaria milagres extraordinários. Todo mundo sabe disso. Agora, nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e crer em Deus. Ele está dizendo assim, não vamos falar de volta o que todo mundo já sabe, que quando você vem para Deus, você tem que abandonar uma vida inútil. Você tem que crer em Deus. Você quer vir para Deus, você tem que crer nele. Eu não preciso repetir isso, todo mundo já sabe disso.
É isso que ele está dizendo. Versículo 2. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Ele está dizendo que tudo isso aqui são coisas que todo mundo já sabe. Vocês já sabem que a pessoa tem que se batizar nas águas, porque João Batista já tinha vindo e já tinha batizado o povo no Rio Jordão, dizendo que era necessário se batizar para mostrar que está arrependido dos pecados. Aí ele fala assim: ninguém precisa repetir a cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos. Os cristãos começavam a pôr a mão na cabeça dos outros e orar, dizendo: Deus, agora consagra essa pessoa para ser do Senhor. Então, isso se tornou comum, e o escritor de Hebreus está dizendo: ninguém precisa falar nada sobre batismos, sobre a cerimônia de pôr a mão sobre os cristãos, sobre a ressurreição dos mortos. Eles já tinham explicado que Jesus morreu e ressuscitou. E todos eles já tinham explicado sobre o julgamento eterno. Eles disseram: Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, e agora quem aceita Jesus fica livre do inferno, no julgamento eterno que vai haver depois dessa vida. Então aqui o escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele está desenvolvendo o seguinte argumento: nós não precisamos mais falar do básico. Todo mundo já sabe que precisa receber Jesus, todo mundo já sabe que tem que se batizar, todo mundo já sabe que quando alguém se batiza, a gente põe a mão na cabeça e ora para que a pessoa seja consagrada. Todo mundo já sabe que tem que ter uma vida útil para Deus para cumprir um propósito. Todo mundo já sabe que vai haver uma ressurreição no final da vida. E você vai para um julgamento eterno, onde você vai para o céu ou você vai para o inferno. Todo mundo já sabe disso. Ele está dizendo isso aqui no começo desse capítulo 6. E aí ele avança para dizer assim, versículo 3, vamos em frente. E se Deus quiser, é isso o que faremos. Ou seja, nós vamos avançar. Versículo 4. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Agora, quando ele quer falar a respeito de avançar, ele vai começar a explicar uma questão que muitas vezes acontece. A pessoa aceita Jesus, ela se batiza, ela recebe a oração por imposição das mãos, ela entende a ressurreição dos mortos e que vai ter um julgamento eterno, mas depois ela sai da igreja e começa a cometer pecados novamente. A pessoa começa a fazer tudo o que ela já fazia antigamente e muitas vezes faz pior. Então agora ele vai falar a respeito disso aqui, a partir do versículo 4. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? As pessoas que saíram da igreja, como que elas podem se arrepender de volta? Elas já estavam na luz de Deus. Já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Elas já tinham recebido tudo. Versículo 5. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Versículo 6. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Ele está dizendo: se alguém já recebeu Jesus, já foi da igreja, sai da igreja e começa a fazer as coisas erradas, como que você vai dizer para essa pessoa: se arrependa, se ela já era cristã? Ela já tinha se arrependido. Quando uma pessoa faz isso,
isso é um alerta para quem está na igreja. Se você abandona a fé e volta a fazer as coisas erradas, você está pisando no nome de Jesus. Você está dizendo: não serviu nada tudo que eu vivi com ele. Agora o versículo 7. Deus abençoa a terra, que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. 8. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Nos versículos 7 e 8, ele está fazendo uma comparação com a terra. A terra recebe a chuva, e se a terra produz plantas úteis para os que trabalham nela, então aquela terra está sendo útil. Mas se a terra produz só mato e espinhos, aquela terra não presta. Aquela terra deve ser queimada e amaldiçoada. Então ele está dizendo assim: a pessoa que recebeu Jesus, ela tem que produzir plantas, frutos que sejam úteis para o reino de Deus. Se a pessoa entrou na igreja e começou a seguir a Jesus e produz só mato e espinho, então ela vai ser amaldiçoada, ela não serve para nada. Ele está fazendo uma comparação do cristão com a terra. Agora o versículo 9. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Ele está falando para os irmãos, dizendo assim: nós estamos explicando isso, mas a gente acredita que vocês estão fazendo a coisa certa. Versículo 10. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Então aqui os hebreus estavam ajudando as outras pessoas, dando cestas básicas, trazendo recursos para ajudar os outros. E aqui no versículo 10 ele está dizendo: Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Então Deus, ele vê tudo que eu e que você que estamos fazendo. E ele não é injusto, ele vai recompensar tudo que nós estamos fazendo. Versículo 11. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Então ele tem um desejo, que vocês continuem, seguindo firmes. 12. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim, ou seja, continuando com fé e com paciência, recebam o que Deus prometeu. Versículo 13. Deus fez a promessa a Abraão. Abraão era o ancestral do povo hebreu. Então ele está dizendo para o povo, está lembrando o povo: Deus fez a promessa para o nosso antepassado, para o nosso pai Abraão. Ele jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. 14. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Esse texto aqui está lá em Gênesis, no capítulo 15. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus disse assim: eu mesmo prometo que vou te abençoar e te darei descendentes. Então aqui o escritor de Hebreus está dizendo: Deus não tem ninguém maior do que ele. Então Deus, quando fez a promessa para o nosso pai, ele prometeu por ele, pelo próprio nome dele. Versículo 15. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. A Bíblia conta que Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Quando o filho nasceu, ele já tinha 100 anos. Abraão esperou 25 anos e ele estava bem velho, quando por um milagre ele teve um filho chamado Isaque, e desse filho Isaque veio toda a descendência do povo de Israel. Então ele está lembrando para os hebreus: o nosso pai, o nosso antepassado Abraão,
teve que ter paciência. E foi porque ele teve paciência que ele recebeu o que Deus prometeu. Versículo 16. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. E o juramento acaba com qualquer discussão. 17. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Então, aqui o escritor de Hebreus está explicando. Quando alguém jura, jura por alguém maior. As pessoas falam, eu juro por Deus. Por quê? Porque Deus tem um nome que é poderoso. Então as pessoas julgam. Eu juro por Deus. Elas juram por um nome maior. Só que ele está dizendo, Deus, como não tem ninguém maior do que ele, ele jurou por ele mesmo. Ele falou, eu vou te dar uma nação. Eu vou te dar descendentes e vou fazer você ser uma pessoa próspera, Abraão. E Deus não quis, Deus quis deixar bem claro que a promessa que ele faz, ele cumpre. Então ele fez o juramento. Ele falou, fez a promessa e jurou. Versículo 18. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Há duas coisas que não podem ser mudadas. Versículo 12. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida. Quando ele fala aqui, há duas coisas que não podem ser mudadas, as duas coisas são, primeiro, a promessa de Deus. Ele faz a promessa e isso não pode ser mudado. Segundo, o juramento de Deus. Ele faz a promessa e ele faz o juramento. Essas coisas não são mudadas. Se Deus fez uma promessa na sua vida, essa promessa está firme. Se Deus fez o juramento, não há o que se dizer. Aquilo vai acontecer. Então, versículo 19. Essa esperança mantém segura, essa esperança, essa confiança, essa fé, mantém segura e firme a nossa vida. Assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Aqui ele está lembrando da fumaça. Quando os hebreus iam no templo, eles faziam o sumo sacerdote fazia uma cerimônia, ele queimava alguns animais para sacrificar e pedir perdão a Deus, e depois a fumaça passava por cima no templo para subir ao céu, como um sacrifício para Deus. E o sumo sacerdote, o grande sacerdote, tinha um lugar no templo que se chamava Lugar Santíssimo, que era o lugar que só o sacerdote podia entrar. E ele entrava ali, no lugar santíssimo, e fazia uma oferta para subir a Deus. E ele está dizendo aqui, a nossa esperança em Deus mantém segura e firme a nossa vida. A nossa vida fica segura, a nossa vida fica firme. Da mesma forma que uma âncora segura um barco, a nossa esperança em Deus, a nossa confiança nele, deixa a nossa vida segura e firme. E a nossa vida, quando está nessa esperança, nessa segurança, nessa firmeza com Deus, ela é comparada com aquela fumaça que sobe do lugar santíssimo para o céu. O que isso significa? Aquela fumaça que subia do lugar santíssimo para o céu era uma oferta suave. Deus recebia aquela fumaça com alegria, dizendo assim, o povo está lembrando de mim. O povo está confiando que eu realmente estou com eles. Então, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, ela é parecida, ela é comparada com essa fumaça. Ela é comparada com a âncora que segura o barco e ela é comparada com aquela fumaça que sobe e Deus recebe aquele cheiro dizendo assim, eles estão comigo. Versículo 20, foi lá que para o nosso bem Jesus entrou antes de nós.
Agora ele está dizendo que Jesus é o grande sacerdote. Ele fala que Jesus, quando ele morreu por nós, ele ressuscitou e ele voltou para o céu. Ele está do lado de Deus. Ele agora recebe como grande sacerdote as nossas orações e a nossa esperança, como fumaça que sobe para ele e ele entrega para Deus. Jesus entrou antes de nós e ele se tornou para sempre o grande sacerdote. Agora ele é o grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Nós explicamos o que é a ordem de Melquisedeque quando nós fizemos a leitura de Hebreus capítulo 5. Você vê isso na mensagem de ontem, a mensagem do dia 23 de setembro. Mas eu vou explicar aqui mais uma vez. A ordem de Melquisedeque está registrada em Gênesis, no capítulo 14. A Bíblia conta que um homem que era sacerdote, que se chamava Melquisedeque, apareceu e abençoou Abraão. E a Bíblia não fala que Melquisedeque ele era rei de Salém, que depois se tornou Jerusalém. Melquisedeque é um sacerdote que apareceu de repente na vida de Abraão. Ninguém sabe onde de onde Melquisedeque veio. As pessoas só sabem uma coisa, que ele veio diretamente de Deus para abençoar Abraão. E o povo hebreu tem por tradição que sacerdotes têm que ser descendentes da tribo de Levi. Levi era o terceiro filho de Jacó. Então, só para entender essa história de Melquisedeque, Abraão teve Isaque, bem velho, como nós já explicamos. Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos. Os 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel, que formam o povo de Israel. O terceiro filho de Jacó foi Levi. Moisés era descendente de Levi. E Deus disse para Moisés: você vai consagrar os sacerdotes, que vão ser as pessoas do povo que vão apresentar o povo para Deus. Então, pela tradição do povo hebreu, sacerdote só pode ser descendente de Levi. Só que Jesus, ele é da tribo de Judá. Judá é o quarto filho de Jacó. Então Jesus, tecnicamente, pela lei dos hebreus, nunca poderia ser sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, ele não é descendente de Levi. Ele é descendente do quarto filho de Jacó, ele é da quarta tribo. Só que Jesus, quando ele morreu na cruz e derramou o sangue dele e lavou todas as pessoas dos pecados, ele se tornou sacerdote na ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era o sacerdote que abençoou Abraão, que foi antes de Jacó. Então isso significa que Jesus, ele tem o sacerdócio diretamente de Deus, diretamente de um chamado divino, da mesma forma como Melquisedeque abençoou Abraão. Então todo o povo hebreu acredita que sacerdotes são os filhos, os descendentes de Levi. Só que Levi é filho de Jacó, que é neto de Abraão. Antes de todos eles, Melquisedeque apareceu para Abraão com um chamado eterno, porque ele aparece, abençoa Abraão e depois ele continua sendo sacerdote. Então ele está dizendo assim: Jesus é o verdadeiro sacerdote. E ele é sacerdote nosso porque ele recebeu o sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Nós podemos acreditar em Jesus. Nós podemos confiar no sacerdócio dele. Ele é o nosso verdadeiro sacerdote. Então Jesus é que derrama a salvação. Essa é a mensagem de Hebreus capítulo 6. E se você quer receber a vida eterna e quer estar com Deus,
Você precisa receber Jesus. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o que morreu no nosso lugar. Ele é o que leva a nossa vida para Deus. Como que eu faço para receber Jesus? Você faz uma oração em que você pede para Ele ser o teu Senhor e Salvador. Você pede para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que está lá no céu, que é o registro do seu nascimento no céu. Quando você tem o seu nome anotado nesse livro, no dia em que você morre, o seu nome está registrado lá. Então você é reconhecido nos céus e você recebe a vida eterna. Você vai no julgamento eterno diretamente para o céu. E enquanto você está na terra, quando você recebe Jesus, você recebe Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que mora em você, para que você o siga nessa vida até chegar ao céu, até chegar ao céu. Então, se você quer aceitar a Jesus, você nunca aceitou, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui nessa vida até chegar à eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu Jesus, você recebeu o perdão dos seus pecados, agora você é filho de Deus, agora você é filha de Deus, agora você recebeu o Espírito Santo e o seu nome foi anotado no livro da vida que está no céu. Na sua morte, você vai para o céu, mas aqui na vida, nessa vida, você deve procurar uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas a Ele. Você não deve orar a nenhum anjo, Hebreus capítulo 1 e 2 explica isso. Você não deve orar a nenhum santo, Hebreus capítulos 3, 4 e 5 falam isso. E você deve orar somente a Jesus, porque Ele é o nosso grande sacerdote, como nós lemos hoje. Ele é o sumo sacerdote, aquele que nos leva diretamente para Deus. Então procure uma igreja que prega isso, não se incline a nenhum santo, a nenhuma imagem, não faça nenhuma oração a ninguém, a não ser a Jesus, porque só Jesus é que é o nosso sacerdote e que ouve as nossas orações e que leva diretamente para Deus. É só Ele que está vivo e que recebe as nossas orações. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.